Eu sou Margarete Nogueira, orientadora educacional do Colégio Arvense. Venho aqui falar hoje sobre adaptação escolar. A adaptação escolar deve ser compreendida como um processo que vai variar de criança para criança, levando em consideração sua individualidade, suas experiências e até mesmo seu histórico familiar. Entretanto, toda adaptação escolar tem um ponto em comum para que essa transição ocorra da melhor maneira possível: a integração entre a família e a escola. O primeiro dia de aula, ele deve acontecer com um planejamento anterior. A família deve escolher a escola e anteriormente preparar essa criança, visitando essa escola pelo menos 2 vezes, mostrando o espaço da escola e passando segurança, dizendo para a criança, legitimando que essa escola que a família escolheu é uma escola segura, tem um ambiente seguro, pessoas confiáveis e que é uma escola onde ele vai crescer, que ele vai encontrar amigos e que ele vai brincar, aprender coisas novas, muitos desafios. Depois que explicar, falar da escola, levar essa criança a visitar a escola, converse com seu filho não muito tempo antes, mas uma semana antes, dizendo que vão comprar a lancheira, a mochila e que o dia da chegada de ir para a escola está chegando, que está perto e que ele vai para a escola e que você vai acompanhá-lo, dando suporte, mas que você não vai ficar dentro da sala, mas que você vai ficar na escola esperando ele, que ele vai brincar, que ele vai lanchar, que ele vai conversar com os amigos, que ele vai ter aula de música, que ele vai ter aula na biblioteca e que no final das atividades você estará lá na secretaria ou lá no pátio esperando ele. Passe segurança, diga a ele que ele cresceu e que agora ele dá conta e que você estará lá. É preciso que a família, juntamente com a escola, professores, orientador educacional, faça um planejamento cuidadoso para a chegada dessa criança. A família compartilhando com a escola alguns detalhes das características dessa criança, para que a escola conheça um pouco dessa criança antes dela chegar na escola. E assim, sabendo das preferências e das particularidades da criança, a escola possa preparar algumas visitas para que a criança possa ser inserida no ambiente escolar de forma a criar algumas situações prazerosas e animadas que vá dar a ele ou ela a possibilidade de criar um vínculo não só prazeroso, mas de confiança e de alegria. Escola tem que ser uma coisa boa, gostosa para a criança. Um ambiente acolhedor, onde a criança, juntamente com a professora, sinta-se feliz, desafiada e empoderada para poder brincar com segurança. A família e a escola precisam estar junto neste processo, planejando a chegada da criança e organizando detalhes desse processo de chegada e das primeiras atividades que aqui ocorrerão, onde a criança será inserida gradativamente, pensando inclusive no tempo correto de ficar nos primeiros dias, não se alongar demais, mas todo dia tendo novidades nos espaços e oferecendo diversidades de atividades para que a criança possa ser capturada. E, curiosamente, a criança gosta muito de novidades e vá criando vínculo e aprendendo a se conectar com a escola. A família e a escola precisam ter bem definidos qual o papel de cada uma. A família precisa conhecer o projeto político-pedagógico da escola, conhecer qual é a missão, visão, os valores, para que ela possa, compreendendo como essa estrutura funciona, ela possa ir falando para o seu filho, para a sua filha, como a criança irá se conectar a essa escola e vai aprender e se desenvolver de forma equilibrada e de forma gostosa, prazerosa. A família precisa entender todos os mecanismos que a escola trabalha para que seja parceira
parceira dessa escola. Precisa dizer para o filho que acredita que ele cresceu e que ele é capaz de estar nessa escola de forma autônoma e que, confiando na escola, ele poderá usufruir do melhor desse espaço. A escola precisa perceber que cada pessoa é única e muitas vezes precisa de um diálogo específico, de um estímulo, de uma palavra e de uma acolhida especial. Nós temos um programa. Nesse programa, nós orientamos os pais que na primeira semana as crianças devem ficar em torno de 1 hora, 2 horas. Mas depende, quem define isso mais especificamente é a criança. Cada criança, na sua faixa etária, ela demonstra que se sente segura e que está explorando o ambiente e vai dando sinais de que está bem. Mas que a gente, nos primeiros dias, a gente pede para os pais que a criança fique em torno de 1 hora, 2 horas, aí no segundo dia fica 2 horas, 3 horas e vai aos poucos ampliando esse tempo de permanência, para que aquela criança saia com vontade de voltar no dia seguinte. Aos poucos a criança vai sendo conquistada e aos poucos a criança vai entendendo como a rotina funciona e como ela se sente segura, mesmo estando num ambiente novo. É muito importante esse tempo de permanência ser respeitado e ser gradativo. É preciso que a criança, juntamente com a família, venha para o espaço escolar e tenha oportunidades de vivências e de diálogos. É por meio de diálogos e vivências que a criança vai perceber que esse espaço e essas pessoas estão abertas a se conectarem, a se importarem e a prestarem atenção na criança. E nessas vivências teremos situações que vão oportunizar justamente que ela é ouvida, que ela é sentida, que ela tem importância, o que ela gosta é importante, tem significado, que ela, brincando, ela é cuidada, apoiada, sabe? Então, essas situações, elas são muito importantes. Quando ela vê o pai e a mãe dentro da escola, conversando com a professora, com a orientação educacional, ela percebe que há uma conexão que os aproximam e que dentro deles também existe essa partilha de confiança. Brota em todas as pessoas, inclusive na criança, nas pessoas que estão conversando na criança, o acreditar e a comunhão de que se ali as pessoas se respeitam e se acreditam. A conexão do vínculo é formada por uma vivência e diálogos. Os pais devem estar por perto e permanecer na escola, principalmente se a criança for pequena. E espere que a criança fique 1 hora, 2 horas ou até 3 horas, mas que eles fiquem por perto, porque as crianças podem ter alterações de humor ou vir a chorar e não é aconselhável que as crianças nesses primeiros dias entrem em choro e fiquem por muito tempo chorando, esperando o pai chegar. Se o pai está na escola, a professora chama o pai, acalma a criança para que a criança seja atendida e tranquila, a criança dá mais uma volta na escola e depois vai embora. É normal que esses choros, às vezes intempestivos, ocorram. O que não pode ocorrer é que a criança chore e de imediato o pai pegue. A criança nunca deve sair da escola chorando. O pai deve sempre acalmar a criança, passear pela escola e depois que a criança estiver calma, equilibrada, sair e dizer: ok, filho, você sentiu medo, papai está aqui, ou a mãe está aqui, mas já passou, a gente entende o seu choro, é normal, você pode confiar na escola, confiar na sua professora, passar uma mensagem de segurança e de tranquilidade, porque o choro da criança é a linguagem da criança. Será que existem crianças que não se adaptam?
Ou é a família que não se adapta? Não existe criança que não se adapte à escola. Existem famílias que não estão preparadas e não fizeram o planejamento suficientemente cuidadoso para garantir o sucesso da adaptação do seu filho. Toda criança se adapta. Algumas precisam de um tempo maior, outras de um tempo menor. Cada criança diz e mostra para a sua família e para a escola qual o tempo que ela dá conta. E é preciso que a família, juntamente com a escola, consiga perceber essas nuances, né? A criança que chora de antemão, ela precisa de tempo para esse chorinho ser transformado em sorrisos e encantos. O choro faz parte da linguagem da criança. Não significa que a criança não esteja gostando da escola. Ela só significa que ela está com medo e está insegura. A criança se expressa por meio do choro. É preciso que a família, de forma segura, tome uma atitude e, decidindo, escolha a melhor escola, aquela que combine com a família e, ao fazê-lo, planeje cuidadosamente a vinda da criança, juntamente com a orientação educacional, cumpra todos os processos. Dessa forma, não existe possibilidade de não adaptação. Toda criança se adapta à escola sim, cuidadosamente atendida nas suas demandas e necessidades e respeitada no seu tempo, ela se adapta, se insere e floresce nesse novo espaço.